Corrigiremos nessa videoaula a atividade que abordava conceitos iniciais de polinômio, bem como grau de polinômio, polinômio identicamente nulo e valor numérico de polinômio. A primeira questão: sendo p de x igual a mais 1 x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 1, o valor de a para que o grau do polinômio p de x seja igual a 2 é... Bem, vamos lembrar o seguinte: para que esse polinômio seja igual a 2, o coeficiente do x ao cubo, no caso a3, ele tem que ser zero. Porque se o a3 não for zero, ele vai ficar de grau 3. Ele não vai ficar de grau 2. Então nós temos que garantir que o a3 seja zero. O a3, na verdade, é a mais 1. Então, para que nós tenhamos um polinômio de grau 2, nós devemos ter o a3, que é a mais 1, igual a zero. Ou seja, então, a gente precisa ter a igual a menos 1. Apenas para a igual a menos 1 é que esse polinômio será de grau 2. Dessa forma, então, se o a tem que ser menos 1, a resposta correta é o item C. A segunda questão da Mackenzie de São Paulo. Determine m pertencente aos reais para que o polinômio p de x igual a m menos 4 x ao cubo mais m ao quadrado menos 16 x ao quadrado mais m menos 4 x mais 4 seja de grau 2. Bem, nós temos que garantir duas coisas. Observemos que eu tenho m no a3, que é o coeficiente do x ao cubo, e no a2, que é o coeficiente do x ao quadrado. Então, nós temos que garantir, já que nós temos m, nós temos incógnita no a3 e no a2, já que eu quero que ele seja de grau 2, eu tenho que garantir que o a3 é zero e que o a2 não seja zero. Porque se o a3 for zero e o a2 também for zero, o polinômio pode ficar de grau 1 ou de grau 0. Então, nós temos que garantir que o a3 seja zero e que o a2 não seja zero. Desse modo, então, vamos lá. Para que p de x seja de grau 2, como eu falei, o a3 tem que ser zero e o a2 tem que ser diferente de zero. O a3 ele vale m menos 4. Então, nós devemos ter m menos 4 igual a zero, ou seja, para que o a3 seja zero, o m tem que ser 4. Por outro lado, eu tenho que garantir que o a2 seja diferente de zero. Mas o a2 é m ao quadrado menos 16. Então, m ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de zero. Ou seja, m ao quadrado tem que ser diferente de 16. Isso quer dizer que o m tem que ser diferente da raiz quadrada de 16. Ou seja, ainda, o m tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então, vamos lá. Para que nós tenhamos o a3 zerado, o m tem que ser 4. Por outro lado, para que nós tenhamos o a2 não nulo, que é para garantir que seja de grau 2, o m não pode ser nem 4 nem menos 4, já que ele tem que ser diferente de mais ou menos 4. Então, a gente percebe que nós temos uma contradição. Que contradição é que nós temos? Para a3 igual a 0, o m tem que ser 4. Por outro lado, para a2 diferente de 0, o m tem que ser diferente de 4. E aí, o m é 4 ou é diferente de 4? Essa é a contradição a que nós chegamos. Por que nós chegamos nessa contradição? Porque para esse polinômio p de x, ele jamais assumirá grau 2. Para ele assumir grau 2, a gente teria que chegar nessa contradição. M igual a 4 e m diferente de 4. Então, a gente conclui que o polinômio p de x, ele jamais será de grau 2. Na verdade, o polinômio p de x, ou ele será de grau 3, quando nós tivermos o m diferente de 4, ok? M diferente de 4, ele é de grau 3. Para m igual a 4, ele vai ser exatamente de grau 1. Esses são os graus que o polinômio p de x pode assumir. Grau 3 para m diferente de 4, ou grau 1 para m igual a 4. Jamais ele será de grau 2. Terceira questão. Dado o polinômio p de x igual a mx à quinta mais 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 9, determine o valor de m para que, no item A, p de x seja do quarto grau, isto é, o grau de p tem que ser 4. Bem, para que ele seja do quarto grau, já que ele vai até x à quinta, o coeficiente do x à quinta tem que zerar.
Então, na verdade, o A5, que é o coeficiente do x à quinta, tem que ser zero. Como o A5 ele é m, então nós devemos ter m igual a zero para que esse polinômio seja do quarto grau. No item B, já aparece o item B. Né? No item B nós temos o seguinte. Eu quero que P de x seja do quinto grau. Ou seja, eu quero que o grau dele, o grau do polinômio P, seja 5. É só a gente pensar da seguinte maneira. Para ele ser do quinto grau, o A5, que é o coeficiente do x à quinta, tem que ser diferente de zero. Como o A5 é o m, então o m tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer, então, juntando aí o item A com o item B, que quando o m é zero, o polinômio é de grau 4, e quando o m é diferente de zero, o polinômio é de grau 5. Quarta questão da Federal do Rio Grande do Sul. O valor de A para que o polinômio P de x igual a ao quadrado menos 1, x à quarta, mais a ao quadrado menos a menos 2, x ao cubo, mais ax ao quadrado, mais x, seja um polinômio do segundo grau na variável x, é. Bem, esse polinômio ele vai até o x à quarta. Só que eu não quero que ele seja do quarto grau. Eu quero que ele seja do segundo grau. Para ele ser do segundo grau, o coeficiente do x à quarta, o coeficiente do x ao cubo tem que zerar. Ou seja, o A4 tem que ser zero e o A3 tem que ser zero. E ainda para ele ser do segundo grau, como nós temos incógnita no coeficiente do x ao quadrado, eu tenho que garantir ainda que o A2 seja diferente de zero. Porque se o A4 e o A3 zerar e o A2 também zerar, nada feito. Porque ele vai ser de grau 1 e não de grau 2. Então é isso que eu tenho que garantir. O A4 e o A3 tem que zerar e o A2 tem que ser diferente de zero. Aí sim ele vai ser do segundo grau. Bem, para o A4 ser igual a zero, lembrando que o A4 ele é A ao quadrado menos 1, então A ao quadrado menos 1 tem que ser zero, logo A ao quadrado tem que ser 1, portanto o A tem que ser a raiz quadrada de 1, isso quer dizer que o A tem que ser igual a mais ou menos 1. Se o A for igual a mais ou menos 1, então nós temos a partir daí o valor do coeficiente A3, na verdade o A4, né, zerado. Bem, para que o A3 seja zero, como o A3 é A ao quadrado menos A menos 2, nós devemos ter A ao quadrado menos A menos 2 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau na incógnita A. Se nós resolvermos essa equação do segundo grau, por delta e Bhaskara, por exemplo, ou de cabeça, a gente vai perceber que o A pode ser menos 1 ou pode ser 2. Então, para A igual a menos 1 ou A igual a 2, nós teremos que o A3 ele zera. Bem, além disso, o A2 ele não pode zerar. Como o A2 é A, então nós devemos ter A diferente de zero. Bem, então vamos lá. Para o A4 zerar, o A pode ser 1 ou pode ser menos 1. Para o A3 zerar, o A tem que ser menos 1 ou 2. Para o A2 não zerar, o A tem que ser diferente de zero. A minha solução tem que ser uma solução que zere ao mesmo tempo o A4, o A3 e não zere o A2. Por exemplo, o 1 ele zera o A4, mas o 1 não zera o A3. Então, o 1 não serve como solução. O 2 ele zera o A3, mas o 2 não zera o A4. Então, ele não serve como solução. A única solução que zera ao mesmo tempo o A4 e o A3 e não zera o A2 é o menos 1. Desse modo, então, nós temos que a solução que satisfaz as três condições, que é de zerar o A4, zerar o A3 e não zerar o A2, é A igual a menos 1. De maneira, então, que a resposta correta para essa nossa questão, né, para que seja do segundo grau esse polinômio, é o item B. Quinta questão, da FUVEST de São Paulo. Calcule os coeficientes do polinômio do primeiro grau, polinômio P, com domínio no conjunto dos números complexos e contradomínio também no conjunto dos números complexos, tal que P de 0 é 1 mais I e P de 1 mais I é igual a 0. Eu quero saber quem são os coeficientes desse polinômio. Na verdade, vou mais do que isso, vou montar o polinômio todinho. Vamos pensar então da seguinte maneira.
Como nós temos um polinômio do primeiro grau, então o polinômio ele é da forma p de x igual a x mais b, onde esse a e b são números complexos. Eu estou colocando parecido com função do primeiro grau. Lá a gente viu que uma função f de x do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Se a gente quiser ser mais rigoroso aqui com a linguagem de polinômio, é só escrever dizendo que o p de x ele é a1x mais a0. Tanto faz, é só questão de letra, não vai fazer diferença não. Então nós devemos descobrir quem são o a e o b. Vamos lá então, como é que descobre? Pelas imagens que nós temos. Bem, se nós sabemos que o p de 0 é 1, isso quer dizer que quando a gente substituir o x por 0, o resultado vai dar 1. Substitui então, se é um menino teimoso, vai testar. Então, substituindo o x por 0, vai ficar p de 0 igual a vezes 0 mais b. Lembrando que o p de 0 é 1, então vai ficar 1 igual a vezes 0 dá 0 mais b. Como 0 mais b é b, a gente conclui que b é igual a 1. Ou seja, já está aí o valor do coeficiente b desse polinômio. Já está aí o termo independente dele. Vamos continuar então. Para encontrarmos o a, que é o coeficiente do x, vamos lembrar que p de 1 mais y é 0. P de 1 mais i, digo, é 0, né? Y não. P de 1 mais i é 0. Então, substituindo, pega o polinômio, onde tem x, coloca 1 mais i. Então, p de 1 mais i é a que multiplica 1 mais i mais b. Vamos lembrar que o p de 1 mais i é 0. Então, 0 é o a que multiplica 1 mais i mais o b, que é 1. Como eu quero saber quem é o a, eu tenho que isolar o a. Então, eu jogo um para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar, então, a que multiplica 1 mais i é igual a menos 1. E para finalizar o isolamento do a, pego o 1 mais i que está multiplicando e passo dividindo. Então, a ele é menos 1 que divide 1 mais i. Bem, nós chegamos numa divisão de polinômios. Na verdade, digo, né? Errei aqui. Nós chegamos numa divisão de números complexos na forma algébrica. Lembre que é só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. E o conjugado de um número complexo é só trocar o sinal da sua parte imaginária. Então vai ficar multiplicado em cima e embaixo por 1 menos i, que é o conjugado de 1 mais i. Vamos então multiplicar. Em cima, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 multiplicado por menos i dá mais i. Embaixo, eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Pego o quadrado do primeiro, e 1 ao quadrado, digo, menos quadrado do segundo, e ao quadrado. Bem, vamos resolver as potências. Repete o menos 1 mais i de cima. Embaixo, 1 ao quadrado dá 1, menos, i ao quadrado é menos 1. Menos e menos dá mais. Então, a ficou menos 1 mais i sobre 1 mais 1. Como 1 mais 1 é 2, então a vai ficar menos 1 mais i sobre 2. E aí a gente pode quebrar, né, em parte real e parte imaginária. Quebrando aí esse denominador 2, eu tenho que o a é menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Está aí então o coeficiente a. A questão só pediu os coeficientes, então eu poderia parar por aqui. O a, que seria o coeficiente que multiplica o x, ele é menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2i. E o b, que é o termo independente, é 1. Só que eu montei o polinômio. Como o polinômio ele é p de x igual a x mais b, então vai ficar p de x igual a menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2i, que multiplica o x, mais o b, que é 1. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava conceitos iniciais do estudo de polinômios.